Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você continua assistindo as partes, né, de introdução à química, à matéria e energia. Na última aula nós falamos de propriedades extensivas e intensivas, caso particular aí, né, um pouco de aprofundamento para você. E agora nós vamos para a quarta parte aqui, ó, não na quarta parte de vídeo, mas quarto tópico, que é as fases de agregação das substâncias. Fases de agregação das substâncias, muito também conhecido como estados físicos da matéria, né? Mas mais correto é falar fase de agregação. Primeiro que eu vou aprofundar em algumas outras aqui, não vou me deter só naquelas que a gente já conhece de trás para frente, de frente para trás, certo? Primeira fase de agregação que nós vamos estudar é a fase sólida. Fase sólida. Então vamos lá. Fase sólida, né? O que caracteriza a fase sólida? A rigidez. Rigidez, certo? É mais rígido, né? A fase sólida ela é mais rígida, ela é mais dura, né? As substâncias apresentam maior organização, então elas têm maior organização das suas partículas. Deixa eu aumentar a tela aqui. Organização das suas partículas devido a possuir menor energia. Beleza? Então as partículas estão mais juntas, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui para você aqui agora. Então, as partículas no estado sólido estão assim, ó, mais bem organizadas, né? Uma próxima das outras, correto? Então, isso aqui é um exemplo para você entender. Cada bolinha dessa é uma partícula, ok? Segunda fase. Segunda fase é a fase líquida. Fase líquida, certo? Beleza? E o que caracteriza a fase líquida, né? A fase líquida, ela tem fluidez, né? Fluidez, correto? As partículas apresentam já uma certa desordem, né? Elas estão mais livres, então são mais desordenadas as partículas. As partículas são mais desordenadas, contêm uma certa liberdade, né? Correto? Deixa eu botar aqui embaixo. Possui uma certa liberdade. Possui uma certa liberdade, certo? Se movimentam mais facilmente. E possui uma energia intermediária. Uma energia intermediária entre a fase sólida e a fase gasosa, né? Então, se a gente fosse fazer um desenho aqui para vocês, ó. Então, elas já estão mais distantes uma da outra. Já tem mais uma liberdade, né? A fase líquida, ok? Beleza? E a terceira fase seria que é a fase gasosa. A fase gasosa. O que
caracteriza a fase gasosa? O que caracteriza a fase gasosa é a desordem da molécula, ou seja, é o caos, né? As moléculas existem em grandes espaços entre elas, certo? Então as moléculas, né, as partículas, possuem grandes espaços entre elas, certo? E apresentam grande liberdade de movimento. Vou botar aqui esses espaços, é porque elas têm grande liberdade de movimento. Certo? E a fase que apresenta maior energia. Maior energia. Certo? Por exemplo, se eu fosse fazer um desenho para vocês aqui agora, para a gente ter uma ideia aqui, ó. As partículas estão muito afastadas uma das outras, certo? O estado gasoso é o que tem maior desordem, certo? De forma geral, você vai ver que vão dizer que na sólida a forma é invariável, o volume é constante. No líquido a forma varia, é variável, mas o volume é constante. E na gasosa a forma e o volume é variado, certo? Ok? Beleza? Vou falar agora aqui de mudança de fase, certo? Mudança de fases, fases de agregação, né? Ou mudança de estado físico também. Então, os três estados físicos principais que a gente estuda são quais? Sólido, líquido e gasoso. Certo? Sólido, líquido e gasoso. Qual o nome que recebe quando eu passo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do sólido para o gasoso, do líquido para o sólido, do gasoso para o líquido e do gasoso para o sólido, né? Então vamos lá? Então vamos lembrar. Vou até mudar aqui de cor, para ficar uma cor melhor. Então vamos lá. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho uma fusão, né? Fusão. Quando eu passo do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação. Concorda comigo? Ok? Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização. Quando eu passo do gasoso para o líquido, eu tenho uma liquefação. Ou uma condensação. Daqui a pouco vou explicar qual é a diferença. Condensação. Certo? Agora, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu tenho uma sublimação. Ou do gasoso para o sólido também hoje se chama de sublimação. Mas podemos chamar também ou de ressublimação. Ressublimação. Ok? Beleza? Qual é a diferença, Sandrão, de liquefação para condensação? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Qual é a diferença? Vou fazer para você aqui agora.
A diferença é a seguinte, meus amados, olha só. Quando você passa um gás para o estado líquido, você diz que fez uma liquefação. Liquefação. Quando você passa um vapor para o estado líquido, você fez uma condensação. Condensação. Certo? Ou seja, quando você passa quando o vapor passa para a fase líquida, apenas você vai diminuir a temperatura. Certo? Exemplo, quando você passa a água do estado vapor para o estado líquido, você fez uma condensação, certo? O gás, por exemplo, já aqui, ó, o gás para passar para o estado líquido, meu amigão, você vai ter que aumentar a pressão e diminuir a temperatura, certo? E aí você diz que fez uma liquefação, certo? Ou seja, então é mais fácil passar o vapor para o estado líquido do que o gás para o estado líquido, ok? Vamos continuar agora com algumas diferenças. Na verdade, não é diferença, né? A vaporização pode receber outros nomes, dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor. Então, por exemplo, a vaporização, vou escrever aqui, ó, a vaporização, ela pode ser dividida em evaporação, ela pode ser chamada de ebulição e calefação. Qual a diferença entre elas, Sandrão? Vou falar para você aqui agora. A evaporação é um processo natural, presta atenção, ele é um processo natural, lento e espontâneo. Certo? A temperatura ambiente, nesse caso, né? Nesse processo, a temperatura do líquido é inferior à temperatura de ebulição, certo? Então, a temperatura do líquido é menor, ou seja, é inferior que a temperatura de ebulição dele, certo? Ou ponto de ebulição, como você queira chamar. A ebulição já é um processo rápido, normalmente não é espontâneo, certo? Para substâncias na fase líquida, certo? A temperatura e a pressão ambiente. Então, na temperatura e na pressão ambiente, eu tenho a ebulição. Ela é mais rápida e geralmente não é um processo espontâneo. Ocorre em toda a massa líquida, com a formação de desprendimento de bolhas. Ok? Certo? Calefação é um processo de ebulição, é um processo de
ebulição, certo? É um processo de ebulição que ele só é realizado sobre aquecimento excessivo. Então você tem um aquecimento excessivo. Certo? Ok? Agora vamos para os exemplos. Por exemplo, um exemplo de evaporação. A roupa no varal. Vou botar aqui exemplos. Vou botar aqui exemplo. Exemplo. E exemplo. Exemplo de um processo. Vou mudar de cor aqui. Exemplo de um processo natural, lento e espontâneo. Certo? Secar uma roupa no varal. Secar a roupa no varal. No varal. Certo? Porque a água nela contida evapora. Você pegar um copo de água e botar em cima de um lugar, qualquer lugar, ele com o tempo o volume dele vai diminuindo porque a água naturalmente ela vai evaporando. Então, um exemplo de ebulição, certo? Você pegar água líquida, necessita de aquecimento para passar para o estado vapor. Então, quando você pega a água, né, líquida, H2O líquido, e você aquece esse líquido, você passa para a água no estado vapor, né? Ou seja, a formação de bolhas. Então é ebulição, certo? Calefação é o processo mais rápido que tem. Né? Você pega uma gota d'água, você pega uma gota d'água e joga numa panela muito quente, ou joga numa frigideira. Você pega uma gota d'água e joga na panela quente, por exemplo. Na panela muito quente. Então você teve aí uma calefação. Então vamos lá, vamos aqui recordar aqui, vamos lá. Evaporação, vou falar de um jeito mais bonito, é a passagem lenta da fase líquida para a fase vapor, que ocorre predominantemente, quase que não sai aí, na superfície do líquido, sem causar agitação ou surgimento de bolhas no seu interior. E também é por isso que é um fenômeno de difícil visualização, né? Ok? Ebulição. Ebulição é a passagem rápida da fase líquida para a fase vapor, geralmente obtida por aquecimento do líquido e é percebido devido à ocorrência de bolhas. Ok? Calefação é a passagem muito rápida da fase líquida para a fase vapor, quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente, certo? Então, calefação. Beleza? Ok? Agora eu vou fazer uma paradinha aqui para a gente falar um pouco de diferença, já que a gente está em estado físico, diferenças entre gás e vapor, para você sair daqui sabendo diferenciar. Tem várias diferenças, mas eu vou falar aqui de um básico para a gente diferenciar, certo? Vapor. Olha só, o vapor, a designação dada à matéria no estado gasoso, é a designação dada à matéria no estado gasoso,
quando é capaz de existir em equilíbrio com o líquido ou com um sólido correspondente, podendo sofrer liquefação pelo simples abaixamento da temperatura e o aumento da pressão. Então, pelo simples abaixamento da temperatura e o aumento da pressão, você tem o vapor daquela substância, certo? Então, vapor, designação dada à matéria no estado gasoso, quando é capaz de existir em equilíbrio com o líquido ou com o sólido correspondente, ok? Certo? Podendo sofrer liquefação pelo abaixamento da temperatura e o aumento da ou pelo abaixamento da temperatura e o aumento da pressão. Gás. Quando é que eu tenho um gás? Certo? Gás. Gás é um fluido elástico, impossível de ser liquefeito só por um aumento de pressão ou só por uma diminuição de temperatura, o que diferencia do vapor, certo? Ok? Você tem que fazer as duas coisas para você ter um gás, certo? Beleza? Agora, de forma geral, observação do tio Sandro, você pode dizer o seguinte, amigão, que a substância é um gás, quando em condições ambientes já está gasosa. Já está na fase gasosa. Ok? Então, se a gente for falar relacionado a abaixamento de temperatura, o vapor, para você ter o vapor, você só precisa abaixar a temperatura ou aumentar a pressão. No caso do gás, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Ok? Beleza? Então, o gás você tem que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Aqui eu peço até desculpa, vou corrigir aqui, senão ficar igualzinho, né? No vapor, você tem que diminuir a temperatura ou aumentar a pressão, certo? Qualquer uma, fizer um dos dois, o vapor já passa para o estado líquido. O gás não, você tem que fazer as duas coisas, diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Mas se você gravou desse jeito, que um gás, quando é que ele é um gás? Quando a temperatura ambiente, ela já é gasosa. Ela é um gás. Ok? Agora olha só, quando você deve perguntar, Sandrão, quando é que eu devo chamar uma substância de gás ou vapor? Nós vimos aqui que ela é gás quando em condições ambientes ela já é gasosa. Então, por exemplo, você pode chamar de gás a temperatura ambiente. Lembrando que a temperatura ambiente, só para a gente lembrar aqui, né? Temperatura ambiente, 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, certo? Então, por exemplo, são gases, né? A temperatura ambiente, gás oxigênio, gás nitrogênio, dióxido de carbono, gás CO2, gás hélio, gás dióxido de enxofre, gás NO2, gás N2O, certo? Isso tudo são gases, porque na temperatura ambiente eles já são gasosos. Sandrão, quando é que eu chamo de vapor, por exemplo? Eu não posso dizer que eu tenho a água no estado gasoso, a temperatura ambiente, eu vou dizer gás de água. Não, você vai chamar de vapor de água, certo? Vapor de água. Vapor de álcool, porque o álcool, a temperatura ambiente é líquido. Vapor de mercúrio, certo? Porque o mercúrio, ele é líquido. Vapor de gasolina, porque a gasolina é líquida, a temperatura ambiente. Então você não pode chamar gás de água, gás de álcool, gás de mercúrio.
você não pode chamar, certo? Porque essas substâncias na temperatura ambiente são líquidas, né? Então, quando elas estão no estado gasoso, você tem que chamar de vapor de água, vapor de álcool, vapor de mercúrio. Ok? Beleza? Voltamos daqui a pouco com a nossa última parte de introdução à química, matéria e energia, falando um pouco dos outros estados físicos que não são muito falados.